Graça e paz de Jesus sobre a vida de vocês nessa manhã. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Semana que vem o pastor Manuel está aqui. Deus quiser, de volta, pregando, abençoando, sendo usado por Deus aqui para nos abençoar. E hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor em dois textos. Um texto está acontecendo literalmente no outro. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, que é o texto tema dessa mensagem, que é Romanos capítulo 8, versículo 28. Texto bastante conhecido, que a gente gosta muito de ouvir. Todas as coisas cooperam. Pode falar. Está vendo? Todo mundo sabe de cor. Texto maravilhoso. Tem duas versões em particular, que acho que são as mais lidas e são mais populares. Tem uma que diz exatamente assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De quem? Daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A outra versão, que eu particularmente gosto também, e acho muito interessante, é a versão da NVI. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Eu gosto dessa expressão, contribuem juntamente. Veja, esse texto aqui não é um free pass que Paulo está dando para nós, para dizer assim, todas as coisas na sua vida vão dar certo, e você não vai ter problema nenhum, vai ser tudo a mil maravilhas. Não é isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, a própria vida de Paulo mostra totalmente o contrário. E aí que entra o segundo texto. No começo do ano, o pastor falou muito sobre Atos dos Apóstolos, e particularmente Atos dos Apóstolos é um livro que eu gosto de ler sempre. Sempre. Não sei quantas vezes eu já li Atos dos Apóstolos, mas foram muitas vezes. Acho que não tem nem como eu contar, mas... E todas as vezes que eu leio, parece que eu estou dentro de um filme. Porque está acontecendo assim, um filme de muita ação. Tem pancada para todo lado. Açoite, prisão, naufrágio. Tem um monte de coisa acontecendo. Tem Jesus subindo aos céus, tem os discípulos orando, o Espírito de Deus vem, e tem o Pentecostes, e a igreja começa. A igreja que tinha 120 pessoas, dali a pouco já começa a ter 3 mil, 6 mil, está crescendo em Jerusalém. Paulo se converte, ele sai viajando, vai para a Europa, para a Ásia, sai pregando, e as igrejas são fundadas, estabelecidas, acontecem concílios dentro da igreja, e num desses concílios, na segunda viagem de Paulo, que é onde acontece o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo sai para fazer a sua segunda viagem, e ele vai passar por diversos lugares, diversas igrejas já estabelecidas, fortalecendo os irmãos, contando para os irmãos de tudo que havia sido combinado pelos apóstolos, tudo que a liderança da igreja decidiu, falou, pregou. Há muitas coisas acontecendo que precisam ser ensinadas para as pessoas que estão aderindo, se convertendo ao Evangelho. Então Paulo está nessa dinâmica da vida, buscando a direção correta. Então ele traça um plano, e o plano dele começa no capítulo 15. No final do capítulo 15, Paulo tem um desacordo, uma desavença com João Marcos. Então,
aquele que era o companheiro de Paulo, Barnabé, vai para um lado, vai para uma região, Paulo vai para outro lado. E ao partir para esse outro lado, ele no caminho tem a companhia agora de Silas. E os dois também trazem para o time deles, se assim posso dizer, um rapaz chamado Timóteo. E eles seguem para anunciar o evangelho, e eles fazem planos. Paulo faz um plano de tomar uma direção, um caminho. Acontece muita coisa interessante no capítulo 16. Tem portas fechadas, direcionamento errado sendo corrigido, tem salvação de pessoas, tem libertação de gente endemoniada, com possessão de espíritos malignos. Não dá para eu ler o capítulo inteiro aqui, senão eu vou pregar até meia-noite. Tem um monte de coisa acontecendo. Depois você lê o capítulo 16 com mais cuidado para você perceber o que eu estou dizendo com mais profundidade. Tem euforia, porque houve salvação, porque houve libertação, mas também tem gente incomodada e cometendo injustiça, levando os filhos de Deus para a prisão injustamente. Tem cárcere, tem aprisionamento, tem um monte de coisa acontecendo. Então eu quero trazer para vocês apenas alguns pontos e algumas verdades que eu entendo serem importantes para nós entendermos todas as coisas cooperam juntamente na vida de Paulo, acontecendo aqui no capítulo 16 de Atos. E vamos tentar entender o que é isso. A primeira coisa é o seguinte: você já tentou tomar uma direção achando que aquela direção era a mais logicamente correta? E você disse, eu vou por aqui, que aqui vai dar certo. E no meio do caminho, ou ao chegar naquilo que você achava que era certo, acaba não sendo o correto. E você encontra aquilo que nós costumamos chamar de porta fechada. Que tem de crente que gosta de orar, Senhor, abre as portas. Não tem? Não é uma das orações que nós gostamos de fazer? Senhor, abre essa porta. Abre essa porta aqui. Por quê? Porque a gente quer, assim como Paulo, a maioria de nós quer a direção correta. A gente quer seguir no caminho certo, a gente quer encontrar as coisas de forma correta, com a direção adequada, para a gente chegar onde a gente deseja. Olha que nós acabamos de ler que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos entender uma coisa aqui. Mais importante do que entender a direção correta é a gente entender quem é que está na direção. Você concorda comigo? É muito mais importante nós entendermos primeiro quem é que está na direção. Quem é que é o Senhor da minha vida? Quem é aquele que eu devoto o meu amor? Porque cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus. E quem é aquele que é o Senhor da minha vida, que controla, que tem domínio sobre o meu chamado, sobre aquilo para o qual eu fui feito, fui criado, fui chamado para ser, para fazer? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam Deus e daqueles que são... Pode falar. Vocês estão tímidos por quê? São chamados. Tem um chamado, tem um propósito, tem uma razão. Eu começo a entender. Não é só pensar assim, todas as coisas cooperam para o bem, então vai dar tudo certo. Não.
Muito antes de entender a direção, eu preciso entender quem é que está na direção. A quem é que eu amo? Quem é essa pessoa, esse ser que eu amo, que me deu a vida, que me chamou, que deu o seu único filho por mim? Veja, entendemos quem Deus é e o propósito do seu chamado para a nossa vida, para a nossa existência, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Paulo tentou ir por um caminho, depois de ter trazido Timóteo para o grupo dele, depois de ter pego Silas e ter partido, ele tentou ir por um caminho e seguir viagem. Mas por 2 vezes, se você ler o texto, você vai entender. Por 2 vezes, Deus disse para ele, não é por aqui. Eles foram impedidos pelo Espírito de Cristo, ou pelo Espírito do Senhor, eles foram impedidos pelo próprio Deus. Para aqueles que sofrem com portas fechadas, deixa eu dizer para você, nem sempre as portas fechadas são um não ou um motivo de nós entendermos que estamos fracassando, ou uma razão para ficarmos pensativos, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu pequei, por isso que está acontecendo isso comigo? Veja, se você entendeu que você foi chamado e que o Senhor, que você ama a Deus acima de todas as coisas, que você foi chamado segundo o propósito de Deus, todas as coisas estão cooperando conjuntamente para o seu bem. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo. Não confunda, é bem diferente. Cooperar para o seu bem não quer dizer que tudo que você vai experimentar na caminhada vai ser bom. São 2 coisas totalmente diferentes. Paulo experimentou o não de Deus 2 vezes nesse primeiro momento da viagem. Essa era a segunda viagem missionária de Paulo. Não, não é aqui. Não é por aqui. Quando num determinado momento da viagem, ele tem uma visão e vê um homem, um varão macedônio, dizendo, vem para cá, passa para cá, vem para a Macedônia. Muito bem. Percebe que essa primeira parte da viagem está resolvida. As portas fechadas estão cooperando para que Paulo chegue aonde Deus quer que ele vá. Pare de buscar direcionamento sem entender o amor de Deus, sem entender o chamado de Deus, sem entender quem é que está no controle, no senhorio da sua vida. Porque se você primeiro entender isso, o caminho, a direção, as portas corretas por onde você deve entrar, passar, serão detalhes da providência de Deus para a sua vida. Os nãos que você encontra, as portas fechadas que você encontra, vão ser só parte do caminho. Vão deixar de ser um motivo, uma razão para você cada vez mais ficar questionando a Deus ou se questionando diante de Deus. Pelo contrário, vai passar a ser parte da sua jornada, da sua caminhada com Deus, com o Senhor. Então, primeiro, nem toda porta fechada é um atraso, ou é um não, simples e qualquer de Deus. Muitas vezes é um importante redirecionamento que Deus está dando para a sua vida.
é um importante redirecionamento, livramento e tantas outras coisas que podem estar acontecendo, que eu e você não temos controle, nós não sabemos. O que nós precisamos saber é: eu amo a Deus, eu entendi o meu chamado, eu entendi que eu fui chamado para fazer aquilo que Deus quer, e não simplesmente aquilo que eu tenho desejo e vontade. Então siga caminhando, porque a direção correta Deus vai te dar. Segundo, Paulo chegou onde Deus queria que ele fosse, em Filipos, na cidade de Filipos. E lá, ele encontrou, diante de Deus, direcionamento correto para a missão dele. E ali, ele encontrou umas mulheres, ele pregou, essas mulheres oravam, ele pregou, uma das mulheres se converteu, houve salvação. Quando a gente encontra a direção certa, irmãos, os frutos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida não vão aparecer assim, forçosamente ou de maneira forçada. Eles irão acontecer por onde você estiver caminhando. Houve salvação. E aquele lugar se tornou um lugar onde Paulo caminhava, ia de dia, de noite, para um lugar de oração. Todos os dias ele passava pela manhã e ia orar. E enquanto ele orava e voltava, uma menina, que era muito importante para o comércio daquela região ali, porque ela fazia adivinhações, e haviam pessoas que eram dominadoras das adivinhações que ela fazia, e eles tinham lucro com a adivinhação que aquela menina fazia. E enquanto Paulo e Silas passavam, a menina ficava ali gritando: ah, que beleza, aí vai os filhos de Deus, são filhos do Altíssimo, olha que maravilha. Ela está falando alguma mentira? Não. Era verdade o que ela estava dizendo. Mas Paulo, incomodado com aquilo, vai até aquela menina e ora por ela e a liberta, para a surpresa de todo mundo, de um espírito maligno. E ao ser liberta, ela deixa de dar lucro para os senhores dela. Então presta atenção aqui comigo nisso. Depois de toda a viagem, de todos os não de Deus, Paulo encontrou o lugar certo, ele chegou no lugar que ele tinha que chegar, e ele está ali pregando, houve salvação, conversão, houve libertação. Então veja, que viagem de sucesso, né? Paulo é, naquele momento da viagem, alguém que está bem sucedido, está dando tudo certo, o evangelho está sendo pregado, a igreja está sendo fortalecida, está tendo conversão, está tendo libertação, está tudo maravilhoso. Porém, no meio de toda essa maravilha, aqueles homens que se incomodaram com a libertação daquela menina, foram para cima de Paulo e Silas, pegaram Paulo e Silas, porque eles estavam com o coração cheio de raiva, de ira, pois aquilo que dava lucro para eles, deixou de dar lucro. Tocaram justamente dentro do bolso deles. E eles ficaram totalmente irados, tomaram Paulo e Silas, cheio de ira e de raiva. Não bastasse só aprisioná-los, eles bateram, açoitaram, colocaram algemas, correntes, e levaram Paulo e Silas para a prisão, para a masmorra, para o cárcere. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É que ser chamado por Deus
ou entender quem Deus é, ou amar a Deus de todo o nosso coração, ou estar no caminho certo, na direção certa, fazendo aquilo que Deus quer, muitas vezes não nos beneficia no fato de nós ficarmos sem nenhum tipo de sofrimento. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e vejo que até o sofrimento cooperam juntamente com uma série de fatores, com uma série de coisas que estão acontecendo para o nosso bem. Então, nem toda obediência a Deus evita o sofrimento. É difícil de falar, e eu sei que é difícil para vocês ouvir isso. Mas essa é uma das maiores verdades do Evangelho. Evangelho que só prega euforia, que só prega vitória, que só prega tudo vai dar certo, todas as coisas cooperam para o meu bem, então tudo vai dar tudo certinho na minha vida. Isso é um... O pastor pregou outro dia, como o Kisney falou, fake God, né? Esse é um fake evangelho. O evangelho de Cristo, muitas vezes, vai nos levar em direções que vão nos apontar sofrimentos profundos, decepções profundas. Eu sempre ouço pessoas dizer, eu fui ferido, eu estou decepcionado. Talvez Paulo pudesse ter se tornado alguém amargurado a esse ponto. E pudesse dizer assim, puxa vida, eu estou no caminho certo, estou na direção certa, eu entendi a missão, eu amo a Deus, eu estou fazendo tudo o que Deus quer. Eu queria ir para um lado, Deus não deixou, acabei chegando no lugar que Deus queria, preguei, houve salvação, houve libertação, e agora eu estou aqui na prisão. Talvez Paulo pudesse ser mais um dessa enormidade de pessoas que nós encontramos nos nossos dias, decepcionados. Decepcionei com o pastor, me decepcionei com a igreja, me decepcionei com isso, com aquilo outro. Mas sabe por que Paulo não era esse tipo de pessoa e não estava nesse grupo de pessoas? Porque antes de entender a missão, o chamado, ele conheceu a Jesus verdadeiramente. É para aqueles que amam a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é conhecer quem Jesus é. É entender que o meu sofrimento não é maior do que a vontade de Deus. O meu sofrimento não é mais importante do que aquilo que Deus está fazendo. Não é. E com todo respeito ao seu sofrimento. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus morreu para nos salvar. E não para fazer com que a gente vivesse uma vida de vitimismo. Nós não somos vítimas. Um dos grandes problemas nossos é que quando nós enfrentamos sofrimento na nossa jornada, na nossa caminhada, nós nos vitimizamos. Se tem alguém que foi vítima, irmãos, foi Jesus. Mas ele nunca agiu como vítima, ele agiu como sacrifício vivo para nos livrar do pecado, da morte e nos dar vida e vida com abundância. Lugares de dor e de sofrimento por onde nós passamos deixam de ser lugar de vitimismo quando nós entendemos que todas as coisas, inclusive o sofrimento, cooperam para o nosso bem. Você pode não estar entendendo agora, mas
Deus está trabalhando e fazendo alguma coisa, juntamente com todo o seu sofrimento. E Ele não esqueceu de quem você é, Ele não esqueceu que Ele te ama, que você o ama, Ele não esqueceu das promessas dEle para a sua vida, Ele não esqueceu da salvação de Cristo para a sua vida, Ele não esqueceu de nada disso. Todas essas coisas continuam cooperando juntamente para o seu bem. Não é à toa que é nos momentos de sofrimento, pelo menos comigo é assim, que a gente mais aprende quem Deus é. E se nós formos bons alunos, como o Baruch disse aqui, se nós tivermos um coração ensinável, nós vamos aprender. Nós vamos aprender quem Deus é. O momento que o povo de Israel mais cresceu, sabe quando foi? Quando eles estavam presos no Egito, como escravos, aprisionados. Sabe qual foi o momento que a igreja de Jesus, essa igreja aqui de Atos dos Apóstolos, mais cresceu? Foi no momento em que a perseguição apertou a fé deles, e a igreja foi espalhada. E isso já fazem quantos mil anos, quantos séculos, e a igreja está aqui hoje. Dor e sofrimento não podem, muitas vezes, ser evitada, apesar de nós estarmos obedecendo à vontade de Deus. Paulo e Silas estavam em obediência a Deus, e eles foram parar na prisão. Então olhe bem para mim aqui, deixa eu te dizer isso, antes de nós partirmos para o último ponto. Seja qual for o teu sofrimento, pode ser que Deus não esteja interrompendo ele, para que você entenda que os planos de Deus são maiores do que o meu e do que o seu sofrimento. A vontade de Deus é melhor. E ainda que nós não estejamos entendendo, primeiro, porque Deus não precisa explicar tudo que Ele está fazendo para que Ele faça o que Ele precisa fazer. Mesmo que eu e você não entendamos. Isso fica bem claro para mim no terceiro ponto. Paulo e Silas estão lá, amarrados, feridos, e Lucas descreve que era à meia-noite. Vocês sabem que meia-noite é o momento em que a noite é dividida, é a metade da noite. Então não é só sobre um horário no relógio, que pode ser para muitas vezes interpretado, para muitas pessoas interpretado assim. Para mim, é uma marca no tempo, porque não há dor que persista para sempre, meu irmão, minha irmã. Não há cárcere, não há prisão que persista para sempre. Se nós realmente entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não há meia-noite, não há escuridão, não há sofrimento, não há dor que perdure para sempre. Você vai vencer. Você vai chegar lá.
Paulo e Silas entenderam isso. E o que eles fizeram? E eu não quero aqui dar nenhum tipo de entendimento de que é só cantar, orar e louvar que vai estar tudo certo. Não é essa a proposta do texto. A proposta do texto é: o cárcere ou a prisão que você possa estar enfrentando não é um fim da sua missão. Não é o fim da sua existência. Se Paulo e Silas tivessem pensado assim: fracassamos, estamos presos, condenados, açoitados, a nossa missão que começou lá atrás, para essa segunda viagem aqui, que passou por tudo que passou, chegou até aqui, nesse aprisionamento, nesse encarceramento, agora acabou a missão, não tem mais nada para fazer, porque nós estamos entregues ao sofrimento, aos açoites. Não, à meia-noite, eles começaram a fazer o quê? Olha que duas coisas básicas e simples do Evangelho, e que devem ser repetidas constantemente para nós. Eles começaram a fazer duas coisas simples. Eles não fizeram a campanha da pedra que acertou a cabeça de Golias. Eles não fizeram sabe, nenhuma coisa miraculosa. Eles começaram a, quem sabe? Duas coisas. Eu gosto da Áquila, aquela... Fala alto, Áquila, alto. Orar e louvar. Pode alguém que está na prisão, está com o coração cheio de oração e de louvor a Deus? Talvez você vire para mim e diga: não, não pode. E eu digo para você: pode. Porque é o que está escrito aqui. E eu creio no que a Bíblia diz. Pode. Pode, porque eles entenderam o que é amar a Deus. Eles entenderam o que é ter uma missão diante de Deus. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Pregar o Evangelho não é só subir aqui em cima. Ainda bem que a gente tem gente que sobe aqui e prega todo domingo. E nós somos extremamente abençoados que nós temos um pastor que prega extremamente bem. Veja. A missão de pregar o Evangelho não foi dada para anjos. Foi dada para você. Foi dada para mim. Foi dada para nós. Foi dada para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Foi dado para nós, para a gente que sofre, para a gente que encontra a porta fechada, para a gente que erra, que acerta, para a gente que um dia está bom, no outro dia não está. Foi dado para nós. Nós não voamos, nós não temos asa, nós não atravessamos parede, nada disso. A gente soa, a gente sente fome, a gente sente sede, a gente sofre. E foi para nós que Deus deu a missão de pregar o Evangelho. E enquanto essa missão existir, seguro que vai doer. Se o cárcere precisar existir para que salvação aconteça, Deus vai permitir que o cárcere aconteça. Dói, né? Mas é a verdade. A diferença está na pergunta que nós fazemos diante desse texto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, qual é a pergunta que eu devo fazer aqui? Muita gente vai dizer, eu devo perguntar, então por que não está dando tudo certo do jeito que eu gostaria que acontecesse na minha vida? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é, eu tenho amado a Deus?
Eu tenho seguido o chamado de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida? Se sim, meu irmão, quer dizer, para você sem medo de errar, você vai levantar daqui hoje, vai sair daqui cantando, orando, dando louvores a Deus, glorificando a Deus. Porque quando Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, houve terremoto. A terra chacoalhou. Gente que estava presa foi solta. Se você tivesse preso lá e fosse solto, o que você ia fazer? Eu acho que eu ia sair correndo. Eu ia... Perna para que te quero. O carcereiro olhou e falou assim: estou lascado. Morri. Pensou em tirar a própria vida. Veja como é diferente quando você entende o amor de Deus e o chamado de Deus para a sua vida. Paulo dá um grito porque ele não saiu correndo. Diferente do que eu faria, Paulo não saiu correndo. E disse: não cometa tal mal. Nós todos estamos aqui. Ninguém saiu. Aquilo foi tão impactante, tão forte, que o carcereiro disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu ouço pessoas dizendo: nós temos visto tão poucos milagres, tão pouca salvação. E eu pergunto para você nessa manhã: a sua vida tem despertado nas outras pessoas o desejo de que elas venham a conhecer quem Jesus é? O desejo de salvação? Foi o que a vida de Paulo e Silas produziu naquele homem. O desejo de ser salvo. Paulo vira para ele e diz: o que Paulo diz? Quem sabe? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele pegou Paulo e Silas, curou as feridas dele, levou ele para casa, deu comida, deu um banquete, e toda aquela casa foi salva, foram batizados, e Jesus foi glorificado. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Não quer dizer que todas as coisas vão ser boas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero orar por você. Queria que você fechasse os seus olhos. Se você não entregou a sua vida para Jesus, faça isso nessa manhã. Se você já entregou, porém você está vivendo momentos de porta fechada, de pouca clareza no caminho, momentos de sofrimento, momentos que parecem prisão, entregue também a sua vida a Jesus. Lance, como o Baruch falou aqui hoje, lance em Jesus o seu sofrimento, a sua prisão, as suas portas fechadas, aquilo que você tem julgado ser não de Deus para a sua vida, porque é Deus quem sabe o que Ele está fazendo onde você não consegue enxergar. Ele é quem sabe, e Ele está aqui nessa manhã para te abençoar, e é Ele que está falando com você. Se você quer fazer essa entrega ao Senhor, coloque a sua mão no seu coração, que eu vou orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós ouvimos a Tua palavra e pedimos que o Senhor venha nos ajudar. Nós queremos entregar a Ti, lançar diante de Ti as nossas portas fechadas, os nossos descaminhos, os nossos caminhos errados.
os nãos que nós temos ouvido, os sofrimentos que nós julgamos ser tão pesados, as prisões, as cadeias. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, lançar diante de Ti, com orações, com louvor, com ações de graça, como a Tua palavra está nos ensinando. Ajuda-nos a compreender, Pai, que todas as coisas estão cooperando juntamente, sejam elas coisas boas ou ruins, sejam momentos bons ou momentos alegres, sejam quais forem. Não nos deixa perder de vista, Senhor, o Teu amor e a missão do Evangelho do Teu reino, que é anunciado através das nossas vidas, da nossa existência. Pai, eu oro para que a existência dos meus irmãos e irmãs não passe desapercebida pelos vizinhos, pelos amigos, pelos patrões, pelos empregados, empregadas, pelas pessoas à beira do caminho. Eu oro a Deus pedindo para que através de nós, assim como o Senhor fez com Paulo e Silas, a missão do Senhor seja percebida na face da terra, e vidas sejam salvas, vidas sejam tocadas, cadeias sejam quebradas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa manhã, pedindo que o Senhor abençoe o meu irmão, minha irmã, para a glória do Teu nome. Amém.